Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana Rio Doce, Olinda. Pra ver o Pai, olhe para o Filho. Deus que se revelou a nós. As paz, Jéssica, Dulce, bom dia. A vida eterna já nos deu. A alegria e paz começam aqui. Aguardando os irmãos chegarem. Pra si o povo escolheu. Andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que ele fez, tudo que criou e sustentar, pelo poder Graça e paz, Dione, bom dia. nos estendeu a adoção. Somos Graça e paz, mami. aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada Graça e paz, Betânia. vivendo no seu amor. Então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, Graça e paz, Mirla. vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem ele é. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas a todos os amados irmãos e irmãs. E mais uma vez estamos aqui reunidos para estarmos meditando na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, que os irmãos preparem suas Bíblias, nós estaremos lendo João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 12 ao 14. Então, deixe sua Bíblia preparada e nós estaremos orando neste momento e depois estaremos meditando na palavra de Deus. Bendito Deus e Pai, Deus de amor, em tua trina presença, Senhor, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome. Que apesar, ó Deus, das circunstâncias que nos arrodeiam, não nos são tão favoráveis, mas é verdade e é um fato que apesar disso, o Senhor está conosco. Por isso bendizemos, por isso louvamos, por isso
glorificamos, exaltamos o Teu nome pelo Teu cuidado para conosco. Sabemos, ó Deus, que apesar de estarmos vivenciando esse momento de isolamento social forçado, sei que o Senhor está presente comigo agora, como com cada amado irmão e irmã que está online nesse presente momento. E nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos concede, pelo Teu cuidado amorável e paternal para conosco. E rogamos em nome de Jesus a iluminação do Teu Espírito, a fim de que venhamos compreender mais e cada vez mais e com profundidade as Tuas sagradas Escrituras. E que pelo Teu amado Espírito sejamos desafiados, ó Deus, a estarmos pondo em prática aquilo que Teu Espírito nos fala para o louvor do Teu nome. E que tudo na nossa vida o Senhor seja exaltado e seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui um momento das Escrituras do Evangelho de João, capítulo 14, e os versos 12 a 14, onde Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto perderdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perderdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém. Nós temos aqui, meus amados irmãos, o discurso do nosso Salvador, onde ele começa a dialogar com os seus discípulos, onde ele conforta exatamente os seus discípulos, pois ele já está começando a se despedir dos seus discípulos, ele já começa a deixar claro, de fato, o caminho de obediência com relação ao Pai que ele iria continuar a exercer. A gente sabe que em todos os momentos, quando nós olhamos toda a vida do nosso Salvador, ou pelo menos todo o relato bíblico que existe sobre a vida do nosso Deus, não é? Deus sendo o Filho, então nós observamos, irmãos, que Jesus em todos os momentos ele deixa claro a sua missão. Ele não esconde aquilo que ele veio fazer. Quer seja a proclamação do Evangelho, a mensagem do reino, o estabelecimento desse reino, a vinda deste reino que ele coloca, ele como rei de fato deste reino, como também ele esclarece aquilo que ele deveria fazer na cruz. E aqui ele começa a já confortar e consolar os seus discípulos. É tanto que após esses versos, se os irmãos olharem na Bíblia de vocês, Jesus vai prometer o outro Consolador, vai prometer exatamente a vinda do Espírito Santo. Então esse é o contexto aqui, o qual o nosso Salvador está dialogando com os seus discípulos. E ele começa a, já esclarecendo, né, nesta parte desses versos 12 a 14, ele diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Geralmente tem muito dos cristãos que não conseguem entender exatamente isso que o nosso Salvador está colocando. Essa questão de que nós iremos fazer coisas grandiosas, coisas maiores que ele mesmo o fez. A gente sabe que de contexto imediato aqui, ele está falando isso para os discípulos, para os apóstolos, os quais ele treinou durante 3 anos. Mas não quer dizer que nós não possamos aplicar estas verdades para nós, porque nós estamos falando da verdade, da ação do próprio Espírito Santo em nós, atuando, e é bom lembrar que o Espírito Santo não atua a parte de seu poder. Então, ele está atuando em nós mediante o seu poder, logicamente. Então aqui nos chama a atenção justamente por essa colocação do nosso Salvador. A maneira com que ele coloca que os seus discípulos, ou aquele que crê em mim, fará as obras que ele faz e outras maiores fará. E um grande exemplo disso, biblicamente falando,
nós temos, por exemplo, o Pentecostes. Que momento grandioso, que momento poderoso, que momento maravilhoso, que marco no início da historicidade da igreja cristã, o seu estabelecimento, o cumprimento de promessas e das profecias do nosso próprio Deus. E ali a gente vê aquela manifestação maravilhosa em que os discípulos receberam, sobre si aquelas línguas no formato de fogo, e eles começaram a anunciar as grandezas de Deus na língua de cada povo que se encontrava presente naquele local. Algo grandioso, algo maravilhoso, algo de fato considerado aqui dentro do próprio texto, considerando as palavras do nosso Salvador: obras que eu faço e outras maiores fará. Então, aqueles que creem em Jesus Cristo, de fato, irão realizar essas obras de maneira grandiosa, de maneira maravilhosa. Essa grande questão em relação a nós, a realização das obras das quais nós fomos predestinados, eleitos para realizarmos, irmãos, tem um fator aí determinante que é importante. Cristo, ele começa primeiro deixando bem claro que aquele que crê em mim fará. Então, existe a prerrogativa de crer no Salvador, crer nele para poder realizar. E um outro aspecto que podemos considerar na realização das obras, dentro do contexto que o Salvador nos coloca, é a gente refletir o seguinte: qual é a qualidade da nossa relação com Cristo? Como está a nossa relação de intimidade com Cristo? Como nós estamos vivenciando esta relação? Então, são coisas das quais, meus irmãos, nós precisamos parar para pensar e para refletir. Sei que aqui, principalmente em Pernambuco, nós ainda continuamos com a questão do isolamento social. O lockdown se encerrou domingo, foi o último dia. E de forma progressiva que as coisas começarão a voltarem à sua normalidade. Mas de forma progressiva e não total e não plena. Praticamente não mudou muita coisa. Nós continuamos no isolamento social. Mas isso não deve em nenhum momento, meus amados irmãos, gerar em nós um posicionamento de zona de conforto. Nós não deixamos de ser filhos de Deus porque estamos em isolamento social. Nós não deixamos de realizar as obras do Senhor, a qual Ele nos elegeu para fazermos, por conta do isolamento social. Nós temos o meio tecnológico à nossa disposição. Levemos a mensagem de esperança. Levemos e vamos proclamar e vamos continuar falando a respeito de que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo, Ele é o Salvador, que não há salvação à parte do nosso Jesus. Usemos com inteligência, usemos com sabedoria o meio tecnológico que está à nossa disposição, meus irmãos. Enquanto muitas pessoas estão preocupadas com questões políticas, que estão preocupadas aí em apoiar ou não apoiar esses movimentos que estão surgindo nesses últimos dias, gerando violência por vários lugares no país. Enquanto as pessoas estão procurando as informações de racismo nos Estados Unidos, irmãos, botemos os nossos joelhos no chão, oremos, busquemos a presença e a intimidade com o nosso Salvador para que nós estejamos dando respostas a essas questões, para que Deus nos use para o louvor do seu nome. Vamos continuar realizando a obra do Senhor. Vamos continuar fazendo tudo aquilo que o nosso Salvador está disposto a fazer por meio de nós, por meio da grandiosidade do seu poder.
Então nos coloquemos à disposição, meus irmãos, para levar essa mensagem de esperança, para estarmos de fato realizando as obras que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos disse que faríamos. Vamos obedecer, vamos levar essa mensagem para aquelas pessoas que estão nesse momento confusas, sofrendo, que perderam entes queridos para a Covid-19, que tem parente que está hospitalizado por causa da Covid, e também, meus irmãos, a quantidade de gente que está sofrendo, de familiares que estão chorando por suas perdas de seus entes queridos, não somente pela Covid-19. O surto de infarto no Brasil está aumentando, porque as pessoas estão com medo de ir para o hospital quando se sentem mal, estão tendo um ataque no miocárdio, no seu coração, estão morrendo dentro de casa, porque foi estabelecido o pânico na cabeça das pessoas. Fique em casa, fique em casa, fique em casa, e as pessoas estão com tanto medo de sair de casa que estão passando mal, e tem muita gente cardíaca morrendo, que se tivessem ido para o hospital teriam recebido o tratamento adequado e não teriam chegado a óbito. Mas nós sabemos que, apesar disso, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Ele está no controle de todas as coisas. Mas existe também a nossa responsabilidade humana. Existe também aquilo pelo qual o nosso Salvador nos responsabilizou. Então não fiquemos calados nesse momento, vamos abrir a nossa boca, vamos proclamar a justiça do nosso Deus, vamos falar a respeito do amor que Ele tem. Não é só a respeito do amor de Deus que se fala, irmãos, é preciso também falar a respeito da sua justiça. Nós somos sal, nós somos luz, então vamos salgar essa sociedade, vamos ser exatamente o farol para essa sociedade, para que eles não venham encalhar nos grandes pedregulhos da vida, no caminho. Então, meus irmãos, o nosso Salvador, ele prossegue e diz no verso 13: e tudo o quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Mas isso não quer dizer, meus irmãos, absolutamente que as pessoas vão chegar a dizer: Jesus, eu quero ser rico. Vamos entender o contexto daquilo que está sendo dito pelo nosso Salvador. Ok? É preciso que a gente use a nossa inteligência e entender a respeito daquilo que ele estava falando. O verso 12 está falando exatamente da questão das obras. Daquilo que ele falou que os que creem nele iriam fazer obras maiores do que ele. E ele estaria indo para junto do Pai. Então, meus irmãos, tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Exatamente. O intuito de tudo aquilo que devemos fazer, meus irmãos, é para a glória de Deus. Eu sempre gosto de repetir a primeira pergunta do breve catecismo: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é exatamente glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Deus nos fez para o louvor do seu nome, para a sua glória. Então devemos viver exatamente de forma digna, que Deus seja em nós glorificado em todas as nossas decisões, em todas as nossas orações. Então, meus irmãos, quando o nosso Salvador coloca e tudo quanto perdides em meu nome, é logicamente que aqui nós estamos falando, daquilo que as pessoas podem pedir, de suas vontades, mas entendam, meus irmãos, que quanto mais íntimo de Deus nós nos tornamos, a nossa própria vontade se alinha à vontade do nosso Deus. Que muitas vezes nós estamos preocupados com coisas que venham a nos satisfazer. Nós devemos estar preocupados com as coisas que irão satisfazer a Deus. E uma vez que nós tenhamos essa preocupação, uma vez que isso seja prático na nossa relação com Deus, então, meus irmãos, tudo quanto perdides em meu nome, diz o Salvador, isso farei, a fim de que o Pai seja. Qual é o intento de tudo na nossa vida? Que Deus seja glorificado, que o Pai seja glorificado no Filho. Não é para satisfazer desejos e vontades mesquinhas de nossa parte, não.
é para que Deus seja glorificado. Então, por isso que muitas vezes as pessoas estão pedindo certas coisas, das quais nunca conseguirão, porque é para intento próprio. Não é para glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, quer qualquer outra coisa que se façais, que se faceis para quê? Que sejam feitos para o quê? Para a glória de Deus. Está explicado. Tudo é para a glória dele. Então devemos, neste momento, apesar do isolamento social, o que quer que seja feito, meus irmãos, continua sendo para Deus ser glorificado. Você já parou para pensar que sua postagem no Instagram, que sua postagem no Facebook ou qualquer outro meio de rede social, Deus deve ser glorificado? Já parou para pensar nisso? Então pense, comece a refletir, comece a pensar que tudo na nossa vida, como simplesmente beber e comer, glorifica a Deus. Suas postagens nas redes sociais também devem. Então, cuidado com o que você está postando. Cuidado com o que você está propagando. Reflita e pense a respeito disso. Então, meus irmãos, nosso Salvador continua, não é? E vai se aproximando dos versos finais, do 14 e 15, terminando essa perícope, e diz: se me perdis alguma coisa em meu nome, eu farei. Então vejam essa intimidade. É preciso ser íntimo do nosso Salvador. É preciso desenvolver essa intimidade com Ele. De nós nos aproximarmos com confiança, com temor e tremor, mas com confiança, com ousadia e com intimidade, meus irmãos. Porque aqui se fala a respeito de oração, de estarmos justamente orando e fazendo as nossas petições para com Cristo, em nome dEle, falando com o Pai. É preciso que a gente seja mais íntimo, de a gente chegar com essa confiança, com os joelhos no chão, nos humilhando de fato diante da majestade dele. E como o texto fala, palavra do próprio Salvador: se me perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas aí ele vem encerrando essa perícope, esse assunto aqui, porque depois ele segue falando a respeito do Consolador. E aqui ele chama a atenção para algo extremamente importante para a nossa vida. Verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se é condicional. Se me amares. E aí, o que é que eu e você vamos refletir nesse momento? Qual é a qualidade do nosso amor para com Cristo? Exatamente, irmãos. Qual é a qualidade do nosso amor para com nosso Salvador? O amor a Ele deve e tem que ser superior a quem quer que seja na nossa vida. Ele está em primeiro lugar. Então ele coloca de forma condicional: se me amais. Agora você imagina ele dizendo isso para os discípulos. Agora você imagina como é que os discípulos estariam se sentindo ao ouvir isso do nosso Salvador? Se é porque quem conhece coração, meu irmão, minha irmã, é o Jesus, o nosso Jesus. Ele é que conhece meu coração, Ele que conhece o seu coração. Era Ele naquele momento que conhecia o coração dos seus discípulos. Então Ele deixa claro: se me amais, guardarei os meus mandamentos. E aí vem a parte chave de tudo: obediência.
obediência. Guardar os mandamentos é exatamente obedecer. É realizar a vontade do Pai. É cumprir com o desejo do Pai, expresso em sua lei, em seus mandamentos, em seus decretos. E nós somos chamados exatamente para essa qualidade de relacionamento com Deus o Pai, com Deus o Filho, com Deus o Espírito Santo. A estarmos cumprindo, a estarmos vivenciando na prática do dia a dia de nossas vidas o cumprimento de guardar os mandamentos de Deus. Então é preciso que nesse momento, irmãos, apesar desse isolamento social, de tudo isso que está acontecendo, devemos continuar, seguir em frente, guardando os mandamentos de Deus. Então, mais uma vez, eu faço a ressalva. Nós temos este meio tecnológico. O que é que nós estamos postando? O que é que nós estamos propagando? É fruto da nossa relação com Cristo? É fruto da nossa obediência para o nosso Deus Pai Todo-Poderoso? Então vamos refletir sobre isso. Vamos parar para nos autoexaminarmos e vamos ver o que é que nós estamos fazendo para que Deus seja glorificado em nós. Se de fato o que estamos fazendo, Deus será glorificado. Então são coisas das quais nós precisamos refletir. Nós devemos parar para pensar e analisar. Nós somos desafiados pelo Espírito de Deus a termos uma postura diferenciada neste momento. Como todo em qualquer momento da nossa vida, Deus requer de nós uma postura que seja adequada ao caráter do seu Filho. E muito mais no momento em que o mundo está sendo assolado pelo pesar da mão do próprio Deus. Ontem mesmo eu já tive uma informação, meus irmãos, que no Congo já se descobriu um surto de ebola. Está desenvolvendo lá pelo lado da África. Já está começando a disseminação e a contaminação mais de uma enfermidade. Mas é bom entender, Deus está no controle. Existem momentos, meus irmãos, que Deus pesa a sua mão no mundo todo mesmo. E não deixa de pesar a sua mão em relação à sua igreja, não. Porque vem a peneira. Vem a peneira. Então é preciso saber como é que nós estamos vivendo a nossa vida. Nós estamos de fato em tudo glorificando a Deus? Nós estamos de fato nos aproximando intimamente cada vez mais na relação com nosso Salvador? Como é que nós estamos vivendo nossa vida? Nós estamos de fato em todas as nossas decisões, em tudo aquilo que pensamos, estamos planejando para realizar, nós estamos visando a glorificação de Deus? Então são coisas das quais nós devemos meditar e refletir, meus irmãos, a respeito de nosso posicionamento. Principalmente nas redes sociais, onde as pessoas têm o hábito de demonstrar que são uma coisa que na verdade elas não são. E nós somos desafiados a fazer diferente, a mostrar a nossa face e mostrarmos que nós de fato somos filhos de Deus e que a nossa mensagem é de esperança, não é de confusão, não é de pânico, não é de violência, não é de apoio a A, B, C ou D, mas é a mensagem de esperança que nós temos que ter também nas redes sociais. Então proclamemos a mensagem do nosso Salvador. Proclamemos essa esperança de que Ele voltará. Então, meus irmãos, que Deus nos aplique a sua palavra aos nossos corações. E que em tudo na nossa vida o nosso Deus seja glorificado. Nós iremos orar e depois nós estaremos despedindo os amados
irmãos e irmãs e igrejas que estão presentes também neste momento. Bendito Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, em Tua trina presença, nós nos colocamos e rogamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo que se chama pelo Teu nome. Nos ajudas, ó Deus, e move-nos por meio do Teu poder, mediante a ação interna e poderosa do Teu Espírito Santo em nós, para estarmos vivendo uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados de cristãos. Nos ajuda também, ó Deus, que independente desse momento de isolamento social, continuemos a realizar as obras das quais o Senhor nos elegeu para fazer. Usa-nos, ó Deus, para levarmos a mensagem de esperança, a palavra de consolo, a palavra de refrigério. Nos ajuda a continuarmos a proclamarmos que só em Cristo há salvação e que Ele voltará para o louvor do Seu nome, Senhor. Nos ajuda a levar a mensagem de esperança para que em tudo o Senhor seja glorificado e exaltado. Ó Pai amado, nós também queremos rogar em nome de Jesus por todas as famílias que estão perdendo seus entes queridos para a Covid-19 e para tantas outras enfermidades, ó Deus. Grande tem sido a quantidade de pessoas que têm morrido com problemas de ordem cardíacas, ó Deus, porque estão com medo, porque estão aterrorizados com essa questão de ficar em casa e acabam passando mal, não querem ir ao hospital, ó Deus, para se cuidar, porque estão com medo de adquirirem a Covid e aí acabam falecendo em casa. Ó Deus, tem misericórdia desses familiares que estão enlutados neste presente momento. Como também rogamos a Tua misericórdia, Pai Santo, por aqueles que estão internados, hospitalizados, cada um na sua batalha, lutando contra algum tipo de enfermidade, inclusive a Covid-19. Rogamos a manifestação da Tua graça, de Teu poder sobre a vida de todos esses. Como nós rogamos também, ó Deus, a manifestação da Tua graça e Teu poder em todos os funcionários da área de saúde, todos os profissionais desta área, ó Deus, que estão na linha de frente, no seu dia a dia, na batalha, ó Deus, na luta contra tantas enfermidades que existem, porque não existe apenas a Covid-19, existem tantas outras coisas, meu Deus. Tem misericórdia desses profissionais, os abençoa, os livra, ó Deus, de serem contaminados com alguma enfermidade, derrama da Tua graça sobre eles em nome de Jesus. Nós também, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, rogando a Tua misericórdia sobre cada amado irmão, irmã e igreja que estão presentes conosco nessa live, nesta manhã. Ó Deus, que cada pastor dessas igrejas que se manifestaram aqui presentes, o Senhor derrame da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, sabedoria, discernimento espiritual, ó Deus, para eles estarem glorificando o Teu nome na condução do rebanho ao qual o Senhor os responsabiliza. Assim nós Te agradecemos, rogando, ó Deus, as Tuas ricas bênçãos sobre todos os nossos familiares, nos livrando da peste perniciosa que é a Covid-19, ó Deus, e nos concedendo um dia tranquilo, um dia pacífico, um dia que seja para o louvor do Teu nome. Que tudo aquilo que venhamos a fazer neste dia, como em qualquer outro dia, o Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Que a boa mão do Senhor seja com cada um de vocês, com cada igreja, com cada pastor que está cuidando das igrejas que estão presentes aqui. Nós agradecemos as orações, estejam orando por nós. Deus continue nos usando como instrumento de bênção para o louvor do Seu nome, para que Ele seja glorificado, Ele seja exaltado em todos os momentos de nossa vida. Orem, irmãos, orem pela segunda igreja presbiteriana de Rio Doce, o qual estou pastoreando. Orem por nós. Nós estamos vivenciando esse momento difícil em nosso estado de isolamento social e nós estamos procurando sermos instrumentos de bênção para o povo de Deus. Então estejam orando por nós, por nossa liderança, por nossos presbíteros, nossos diáconos, nossos auxiliares da diaconia.
Orem por nós. Eu fico extremamente feliz e agradecido se vocês estiverem orando e intercedendo a nosso favor, como nós estaremos também intercedendo a favor de vocês. Vamos fazer essa troca, não é, gentil de orações de um para com os outros. Então Deus abençoe vocês, tenham um bom dia e amanhã às 9 horas da manhã nós estaremos aqui novamente, não é, meditando na palavra de Deus para o louvor do seu nome. Deus os abençoe, graça e paz de Cristo vos sejam multiplicadas na vida de todos vocês. Amém.